Audiodescrição. Casa dos Oficiais. Construída em alvenaria de pedra e tijolos, com cobertura em madeira e telhado em 4 águas, isto é, um telhado com 4 planos inclinados a partir de um ponto comum na parte mais alta, está localizada no perímetro da Praça Central. Era o lugar de moradia e apoio dos oficiais subordinados ao comandante e, diferentemente dos alojamentos da tropa, oferecia maior privacidade e conforto. Com a implantação do museu, foi convertido em espaço de apoio à visitação, abrigando serviços como cafeteria, recepção de grupos e áreas de descanso. Fotografias. Vista da Casa dos Oficiais durante o processo de restauração. Fotografia Jesse Matos, 2025. Acervo Secretaria de Cultura do Amapá. Trabalhador realizando a limpeza do piso cerâmico da Casa dos Oficiais. Fotografia Amanda Lima, 2026. Acervo APA. A seguir, documentos. Planta da Casa dos Oficiais. O Show Arquitetos, 2021-2026. Acervo APA. Capela. Situada no interior da fortaleza, a capela representa o espaço religioso do conjunto. Construída durante o reinado de Dom José, 1714-1777, a escolha do nome está associada ao santo de devoção e batismo do monarca, que na tradição católica é reconhecido como protetor e guardião, atributos que dialogam com a função da fortificação. Sua estrutura é formada por nave central e sacristia, coberta em telhado de madeira e elementos construtivos em alvenaria de pedra e tijolos. Centro da vida espiritual da fortaleza, nela eram realizadas as missas e demais cerimônias. Sua presença ressalta o papel da religião católica no programa colonial e, ao mesmo tempo, o sagrado vivenciado nas festas, procissões e ruas da cidade, carregada também pela integração de experiência de memória ancestral de África nas festas de São José e ciclos do Mar Abaixo. Era também espaço do boticário que, no século XVIII, preparava ervas e medicamentos para o socorro e atendimento aos soldados, oficiais e habitantes da cidade de Macapá, incluindo seus trabalhadores livres, indígenas e pessoas negras, muitas delas escravizadas. Sendo um local de convergência dentro do novo percurso do museu, ela é utilizada como espaço educativo, biblioteca e centro de documentação e referência para a realização de atividades educativas, culturais e celebrações. Imagem: Capela de São José antes da restauração. Fotografia Matheus Lustosa, 2024. Acervo APA. Fotografias. Capela de São José antes da restauração. Fotografia Matheus Lustosa, 2024. Acervo APA. Vista da Capela de São José antes da restauração. Fotografia Matheus Lustosa, 2024. Acervo APA. Processo de limpeza das telhas da capela. Fotografia Maxwell Martins, 2024. Acervo Secretaria de Cultura do Amapá. Enfermaria. A enfermaria era o edifício dedicado ao cuidado de enfermos, soldados, trabalhadores e habitantes da cidade de Macapá. Além dos ferimentos, doenças tropicais e outras condições comuns no ambiente amazônico mereciam tratamento, um serviço ainda mais importante durante períodos de conflito ou isolamento. Nela, após a restauração, será implementado um espaço multiuso para exposições temporárias e programação cultural e educativa, ampliando assim as possibilidades de atuação do museu. Fotografia. Enfermaria antes da restauração.
Fotografia Matheus Lustosa, 2024, acervo APA. Enfermaria antes da restauração. Fotografia Matheus Lustosa, 2024, acervo APA. Armazém de Boca. Conhecido como Armazém de Boca, localiza-se no perímetro da Praça Central. Destinado ao armazenamento de alimentos e suprimentos, assegurava o abastecimento regular e sua conservação, algo essencial principalmente em períodos de isolamento. Sua construção em alvenaria de pedra, com cobertura em abóbada de tijolos e reforços estruturais externos, garantia proteção contra impactos, intempéries e condições adversas. Compondo parte do circuito, nele hoje está instalada a exposição Restaurando Memórias, Habitando Espaços, e futuramente abrigará uma exposição de longa duração sobre a história da fortaleza. Fotografias. Armazém de Boca, utilizado para guarda de alimentos, antes da restauração. Fotografia Matheus Lustosa, 2024, acervo APA. Armazém de Boca, utilizado para a guarda de alimentos, antes da restauração. Fotografia Matheus Lustosa, 2024, acervo APA. Armazém de Armas. Nele eram guardadas armas leves, munições e equipamentos que precisassem ser acessados rapidamente em situações de combate. Dada sua importância, apresenta estrutura reforçada, com paredes de pedra e cobertura em abóbada de tijolos, projetada para resistir a impactos. Convertida em área expositiva, nele está instalada a exposição Restaurando Memórias, Habitando Espaços, e futuramente abrigará a exposição de longa duração sobre a história da fortaleza e seus contextos de ocupação. Fotografias. Armazém de armas, utilizado para a guarda de munições e armas leves, antes da restauração. Fotografia Matheus Lustosa, 2024, acervo APA. Armazém de armas antes da restauração. Fotografia Matheus Lustosa, 2024, acervo APA. Paiol. Isolado das demais estruturas devido ao risco de explosão, o paiol exigiu soluções construtivas específicas que prevenissem o acúmulo de gases inflamáveis, impactos e inutilização dos materiais devido às variações climáticas. Para tanto, sua construção conciliou paredes reforçadas e controle de ventilação. Por uma questão de segurança e estratégia, trata-se de um edifício separado do armazém de armas. No primeiro, eram estocados o arsenal e as munições. No segundo, exclusivamente a pólvora e os materiais explosivos. O espaço será adaptado para servir futuramente como auditório ou sala multiuso, mantendo sua estrutura original. Imagens. Paiol antes da restauração. Fotografia Matheus Lustosa, 2024. Acervo APA. Registro do paiol antes da restauração. Fotografia Matheus Lustosa, 2024. Acervo APA. Paiol. Croquis Josemar Rocha, 2021. Acervo APA. Casa-mata. As casa-matas são estruturas subterrâneas e abobadadas implantadas sob os terraplenos e integradas ao sistema defensivo. Construídas em alvenaria de pedra e cobertas por abóbadas de tijolos, formam ambientes interligados por corredores internos. No século XVIII, abrigavam a guarnição em caso de ataque e, no uso cotidiano, serviam como dormitórios, cozinhas e espaços de apoio. Pessoas escravizadas, indígenas, trabalhadores não militares e soldados rasos também faziam uso dela. A partir do século XIX, o local foi utilizado como prisão, inclusive durante o período da ditadura militar,
1964 a 1985. A fortaleza é um lugar de memória sensível, marcado por experiências históricas traumáticas, violentas e dolorosas que nos mobilizam a refletir sobre as disputas de memória, afetos, silêncios e processos de reparação. Fotografias. Casa Mata antes da restauração. Fotografia Matheus Lustosa, 2024, acervo APA. Casa Mata antes da restauração. Fotografia Matheus Lustosa, 2024, acervo APA. Trabalhadores atuando no peneiramento de areia utilizada na Casa Mata. Fotografia Amanda Lima, 2026, acervo APA. Documento Planta da Casa Mata, o Show Arquitetos 2021-2026, acervo APA. Latrinas. As latrinas da fortaleza estavam ligadas ao sistema de drenagem e escoamento de estruturas subterrâneas, conectando-se aos dutos que conduziam os resíduos e águas pluviais para o rio. Eram geralmente implantadas junto às casamatas e sua articulação ao esgoto era imprescindível em uma época em que as condições de salubridade poderiam ter consequências decisivas e devastadoras. Vestígios arqueológicos revelaram a existência de fossos e canalizações subterrâneas, permitindo reconstituir o planejamento do sistema de águas, o que nos mostra as condições de vida e as soluções de infraestrutura adotadas. Fotografia. Latrinas antes da restauração. Fotografia Matheus Lustosa, 2024, acervo APA. Cozinhas. Conectadas à Casa Matas, são identificáveis pelos fogões de alvenaria e aberturas verticais utilizadas como chaminés que permitiam a saída de fumaça e calor, adaptando-se às condições dos espaços subterrâneos. Nelas eram preparadas as refeições da guarnição. Demonstrando a estrutura funcional das casamatas, elas nos contam sobre o cotidiano e alimentação no interior da fortaleza. Fotografia. Cozinhas antes da restauração. Fotografia Matheus Lustosa, 2024, acervo APA. Rampas. As rampas dão acesso ao terrapleno, a área superior das muralhas da fortaleza, integrando os diferentes níveis do conjunto. Permitiam a circulação de soldados, transporte de materiais e posicionamento da artilharia, facilitando o acesso rápido aos pontos de defesa ao longo das muralhas. No percurso de visitação, elas conduzem os visitantes às áreas superiores, completando a leitura da estrutura defensiva da fortaleza, a cidade de Macapá e do majestoso rio Amazonas. Fotografia. Rampas de acesso ao terrapleno antes das intervenções de restauração. Fotografia Matheus Lustosa, 2024, acervo APA. Rampas de acesso ao terrapleno depois das intervenções de restauração 2026, acervo APA. Terrapleno. O terrapleno é a área elevada que recobre parte das estruturas da fortaleza, formando uma superfície contínua sobre as muralhas e casamatas. Associado a ele, o caminho coberto permitia a movimentação segura das tropas ao longo do perímetro defensivo. Servia ainda para a artilharia e a proteção das estruturas inferiores. Hoje, o terrapleno integra o percurso de visitação, oferecendo ao visitante a possibilidade de compreender a lógica de circulação militar e o sistema defensivo, ao mesmo tempo que contempla a paisagem da cidade e do rio Amazonas e as diferentes vistas do monumento. Caminhar nos terraplenos nos conecta com a atmosfera da fortaleza
e nos permite contemplar a paisagem enquanto sentimos o vento. Fotografias. Terrapleno. Fotografia Poli Acerbi, 2024. Acervo APA. Imagem aérea da fortaleza em que é possível ver os terraplenos. Fotografia Dinho Rocha, 2024. Acervo Secretaria de Cultura do Amapá. Baluartes. Os baluartes são estruturas avançadas da fortificação, localizadas nos vértices das muralhas. De formato pentagonal, permitem a defesa em múltiplos ângulos, cobrindo todo o perímetro da fortaleza. Eram utilizados para o posicionamento de canhões e vigilância, garantindo o controle do território e a proteção contra ataques terrestres e fluviais. Cada baluarte recebeu o nome de um santo católico do dia de lançamento de sua pedra fundamental, associando devoção religiosa à função militar. Baluarte de São Pedro, em 29 de junho, Baluarte Madre de Deus, iniciado em 12 de outubro, homenageia a Mãe de Jesus e foi o terceiro a ser construído. Baluarte Nossa Senhora da Conceição, cuja construção começou em 8 de dezembro, e Baluarte de São José, em homenagem ao padroeiro de Macapá, com início das obras em 19 de março. No circuito expositivo, os baluartes são pontos privilegiados de observação, descortinando a paisagem do Rio Amazonas e as transformações do entorno urbano. Fotografia. Baluarte, Madre de Deus, antes da restauração. Fotografia Matheus Lustosa, 2024. Acervo APA. Fotografia. Marco topográfico. Fotografia Matheus Lustosa, 2024. Acervo APA. Assim como os demais baluartes, era um ponto estratégico de defesa, voltado para o controle da área externa. Ao longo do tempo, a paisagem ao redor da fortaleza passou por diversas transformações, incluindo o aterramento do antigo porto, a implantação e remoção de estruturas de navegação, como o farol, a criação do Parque do Forte e a expansão urbana da cidade de Macapá. Sua posição o faz se destacar como ponto de observação e interpretação da paisagem, permitindo observar a evolução da relação entre a fortaleza, o rio Amazonas e a cidade. A fortaleza conta com um marco topográfico denominado referência de nível, que materializam a componente altimétrica do Sistema Geodésico Brasileiro, SGB. Fotografia. Baluarte Nossa Senhora da Conceição. Fotografia Matheus Lustosa, 2024. Acervo APA. Objeto. Placa de texturas de argamassas utilizados nas obras de restauração, feitas especialmente para essa exposição pelo mestre de obras da Fortaleza, Flávio Luiz da Silva. No restauro das paredes de pedra e cal e no assentamento das peças cerâmicas, foram produzidas em canteiro de obra, de acordo com o processo artesanal utilizado no século XVIII, argamassas à base de cal virgem. Cada argamassa elaborada possui um traço específico e foi utilizada em diferentes etapas da obra, como chapisco, embolso, regularização e caiação, contribuindo para a recomposição das superfícies e revestimentos desta fortificação. Essas técnicas, materiais e saberes empregados na construção permitem compreender e recuperar a história inscrita em suas paredes. As placas foram produzidas pelo senhor Flávio Luiz da Silva, mestre de obras da Fortaleza de São José de Macapá, com anos de experiência em técnicas de restauro. A execução do restauro da esquadria de madeira envolve o tratamento das madeiras com a retirada do excesso de camada de tinta,
lixamento, aplicação de primer, regularização com massas para nivelamento, pintura e tratamento das ferragens. Fotografia. Recuperação das esquadrias de toda a fortaleza. Fotografia Amanda Lima, 2026, acervo APA. O processo tradicional de caiação com argamassa era amplamente utilizado em edificações históricas e combinava a aplicação de argamassa à base de cal com sucessivas camadas de pintura de cal, criando superfícies protegidas e visualmente uniformes. Para a restauração, os trabalhadores da obra realizaram de modo artesanal, que envolve muitas etapas de trabalho até fabricação da argamassa final, que é constituída à base de cal, areia e barro vermelho. Durante a obra, essa argamassa foi utilizada nos serviços de assentamento e execução de rejuntes. Fotografias. Processo de queima da cal virgem após a adição de água, permanecendo em repouso para atingir a trabalhabilidade necessária à produção da argamassa, utilizada nos serviços de restauro. Fotografia Amanda Lima, 2026. Trabalhador realizando o peneiramento da areia para a concepção da argamassa de cal. Fotografia Amanda Lima, 2026. Preparação da argamassa de cal, processo de mistura da cal virgem após o preparo e peneiramento fino da areia, etapa destinada à produção da argamassa de cal utilizada nos serviços de restauro. Fotografia Amanda Lima, 2026. Trabalhador realizando a aplicação da argamassa de cal no prédio Casa dos Oficiais. Fotografia Amanda Lima, 2026. Acervo APA.